Bom dia! Será apresentada agora a primeira aula de estatística descritiva utilizando o Excel. Vamos para a planilha eletrônica. Temos aqui os dados sobre representantes de venda, o dia 1º, 2º até o 15º, faturamento mensal, o número de vendas, número de serviços em meses e o número de visitas. Então, inicialmente nós iremos calcular as principais medidas estatísticas, as medidas de resumo, como o mínimo, o máximo, a média, a mediana, a moda e o desvio padrão e o coeficiente de variação. Vejamos como é simples. Primeiro, para calcular o valor mínimo, se digita igual a mínimo de quem? Note que sua célula começa aqui de B1 até, você clica e arrasta, B18. Você também pode colocar B4, B18, fecha parênteses e ele calcula. O menor faturamento foi de 1.529. Para calcular o valor máximo, vejamos como é simples. Máximo, você digita máximo. Você nota que ao você iniciar a fórmula, ela já aparece no Excel lhe auxiliando aqui. Máximo. Máximo de quem? Novamente. B1 não, B4, B18. Note aqui, ó, B1 até B18. Fecha parênteses, dá um enter. Então ele calculou o valor máximo, o faturamento máximo. Foi de 5.412. Para calcular a média também, novamente simples, igual a média, você digita média, igual, abre parênteses, B4, B18, fecha parênteses, calcula. Se nota que está com várias casas decimais, você vem aqui neste menu e diminui as casas decimais. Vamos padronizar com 2 casas decimais. Para calcular a mediana é muito simples. Mas vamos supor a seguinte situação. Você esqueceu a fórmula. Qual o procedimento para você encontrá-la? Você vem aqui, ó, autossoma, clica nessa setinha, vai aparecer aqui, ó, mais funções. Clica nela, você procura aqui categoria estatística, né? Mediana, vai procurar no M. Então, você olha aqui, mede, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números, ou seja, a mediana de B1 a B18. Então, ok, automaticamente foi calculada a mediana, ou seja, o valor central é de 3.267. A moda, que é aquele valor mais frequente, você vem aqui, ó, igual a modo, você vem aqui, ó, modo único ou modo múltiplo, ambos calculam. Modo único de B1 a B18, qualquer uma das 2 opções, ele só retorna apenas um valor mediano. O Excel ele não permite calcular, por exemplo, se o conjunto de dados for bimodal, ele não identifica, então você faz essa busca manualmente. Moda é sempre o valor mais frequente. Desvio padrão, novamente, é que você bota aqui igual a desvio, aí você procura aqui desvio médio, desvio padrão, aí calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Como em geral sempre trabalhamos com amostra, então vamos utilizar desta forma: desvio padrão, dá um clique, de quem? De B1 a B18, de B1 não, de B4 a B18.
fecha parênteses, ele retorna o valor do desvio padrão, ou seja, mediu a variabilidade média em torno da média em unidades reais. Diminui as casas decimais, somente aqui, ó, diminuir casas decimais. E para calcular o coeficiente de variação, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então você pega igual a, clica aqui em desvio padrão, ó, ou você bota B24, bota o tracinho dividido pela média, que clica aqui, ó, B21, dá um enter. Note que não está expresso em porcentagem. Para expressar por porcentagem, só bastaria multiplicar por 100. Ou, mais fácil, clica aqui, ó, em porcentagem, que automaticamente esse respectivo valor será multiplicado por 100 e transformado em porcentagem. Pronto. Você deixa duas casas decimais, porque estávamos trabalhando com duas casas decimais, então média, mediana, desvio padrão e média. Dessa forma, nós temos as medidas e resumos para o faturamento mensal. Valor mínimo, valor máximo, a média do faturamento foi de R$ 3.429,07. A mediana foi de 3.267, a moda o mesmo valor e o desvio padrão de 1.565,19. O coeficiente de variação de 45,69. Coeficiente de variação razoável, um pouco alto. Então, para fazer esses mesmos cálculos para o número de venda, tempo de serviço e número de visitas a clientes, não é necessário você digitar novamente essas fórmulas. Você vem aqui, ó, seleciona do mínimo até o coeficiente de variação, coloca o cursor aqui, ó, nesse quadradinho, irá formar exatamente esta cruz. Veja a diferença. Esta cruz. E agora você clica e arrasta. O Excel automaticamente ele calculou o valor mínimo, máximo, médio da mediana, a moda, o desvio padrão, coeficiente de variação para o número de vendas, o tempo de serviço e o número de visitas a clientes, economizando assim seu tempo. O que é que você tem que fazer agora? Pegar, construir uma tabelinha, colar no Word, formatar, colocar a fonte Arial, tamanho 12 e analisar o seu banco de dados. Uma vez que você terminou, você vai agora apenas organizar esses dados da seguinte forma. Você copia esse cabeçalho, cola aqui embaixo, copia o nome das medidas, cola aqui, aperta só Ctrl V e você vai copiar os valores das medidas descritivas. Só que um detalhe, você não pode chegar aqui e colar, porque como você criou fórmulas, se você colar aqui vai vir com vínculo. Então o ideal é que você faça da seguinte forma, ó, clica com o botão direito, procura cola especial, vem aqui, ó, cola especial, clicou e clica aqui em valores. Após isso dá OK e ele copia exatamente os valores. Aí aqui você só padroniza em duas casas decimais. O tempo não precisa de casa decimal, mas vamos deixar duas casas decimais. Vamos aqui. E o desvio padrão e o coeficiente de variação também com duas casas decimais. O coeficiente de variação ele só vê a proporção, ele não vê a porcentagem. Então você clica aqui em porcentagem, aumenta duas casas, pronto. Tá faltando a última barrinha, você seleciona
e clica aqui, ó, borda inferior. Feito isso, troca aqui o nome dias por medidas descritivas. E vamos copiar e colar no Word e verificar como será organizado. Note, ele vem nesse seguinte formato. Só uma observação aqui. O desvio padrão ele continuou com 3 casas decimais. Vamos diminuir aqui uma. Pronto, copia novamente. E cola aqui, ó. Pronto, essa daqui nós apagamos. Vamos agora uniformizar. Primeiro escolhemos a fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 ou 11, vamos deixar 11. Então todos os dados da seguinte forma. Clica aqui, ó, com o botão direito e escolhe a opção aqui, ó, alinhamento ao conteúdo, depois a janela, ajustar-se automaticamente a janela. Pronto, temos aqui nosso banco de dados. Note que ele está com a fonte Arial. Se quiser aqui dar um espaçamento, ó, de 2 ou de 1,5, melhora a visualização. Por fim, você coloca apenas tabela 1, que é o nome da tabela. Depois você coloca a fonte. Só um exemplo, não é? Você tem que padronizar, ficar atento aqui, ó, a fonte Arial. Normalmente você trabalha com a fonte no texto 12, bota aqui Arial 12, e aqui sempre é Arial e uma fonte e o tamanho da fonte menor do que a do título. Então no caso vou deixar, permanece 11. Assim você já pode analisar seu banco de dados e construir seu relatório. A segunda parte da nossa aula, nós iremos aprender a construir gráficos no Excel. Então vamos voltar para o Excel, sair da planilha 1 e para o gráfico 1. Iremos construir exatamente este gráfico da seguinte forma. Então, normalmente os dados vêm... Vou apagar aqui para refazer e aqui deletar. Normalmente os dados, você tem os dados brutos e você vai aprender a construir as porcentagens e construir o gráfico. Então vamos lá, porcentagem. Coloco aqui na mesma formatação, coloco aqui igual a 15 dividido pelo total. Você tem a proporção, coloca exatamente aqui 25, no caso B4 dividido por B5, no caso é o 40. E aqui também, ó, 40 dividido por 40. Você tem a proporção. Para expressar em porcentagem, só é clicar aqui, ó, o valor da porcentagem. Coloca centralizado, permanece a mesma formatação. Borda inferior e borda superior, borda
superior e borda inferior. Centralizado. Então estamos pronto para construir o gráfico. Então vamos lá. Você seleciona aqui masculino e feminino, aperta Ctrl e seleciona as respectivas porcentagens. Vem aqui, ó, página inicial, inserir gráfico. Então vamos inserir um gráfico de setores que o Excel identifica como gráfico de pizza. Aqui o gráfico 3D separado. Para você vem aqui e clica, veja só, cliquei fora, cliquei dentro uma vez, clico com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Venho aqui, ó, coloco aqui Arial, tamanho 12 ou 11, vamos ver o 11, podemos botar o 12. Se quiser botar em negrito, só que você não vai deixar em cima do gráfico, você pode melhorar isso, né? Tá? Veja o que eu fiz, cliquei uma vez, os dois estão selecionados, clico mais uma vez e agora eu arrasto. Aqui tem esse tracinho que não serve de nada, você clica nele e aperta deletar. Vem aqui, ó, clico mais uma vez, clicar uma vez, seleciona os dois, clico a segunda vez, seleciona apenas um e arrasto 63 para aqui, ó. Já melhora a sua visibilidade. Venho aqui, ó, Arial, tamanho 12. E você aqui pode escolher as cores. Vou escolher laranja. E aqui cliquei fora, ó, clico uma vez, seleciono os dois. Clico mais outra, seleciono só a parte desse gráfico. Então venho aqui e escolho a cor. Pronto. Você está com o seu gráfico praticamente pronto. O ideal é que você retire essa borda externa. Clica aqui em formatar. Cor da borda sem linha. Fecho. Pronto. Agora eu posso copiar, colar no Word. Colar no Word. Aqui, ó, após a tabela, eu venho aqui, ó. Normalmente o título do gráfico ou você coloca em cima ou embaixo. Em artigos, em revistas, geralmente fica embaixo, mas depende das normas que você está trabalhando. Você coloca aí gráfico 1. Sexo dos estudantes da UFPB, por exemplo. Nosso segundo gráfico, ele se refere a um gráfico de colunas, e iremos fazer esse gráfico com os dados brutos. Então vamos lá, vamos deletar esses dados e refazer esse gráfico. Temos aqui as regiões e as empresas fiscalizadas. Então vem cá, seleciono, criar gráfico, colunas, gráfico de colunas, normal. Verificamos aqui as observações, a série. Esse nome série, se você quiser, pode deletar, ele não serve praticamente nada. Você vem aqui, ó, clica fora, clica dentro e vamos padronizar a fonte. Arial, tamanho 11.
Outra coisa, você pode adicionar o rótulo para melhorar a identificação. Ou seja, você adicionou as observações. E aí, uma vez que você adicionou o rótulo, não necessita dessas linhas internas. Então você clica aqui uma vez, note que está selecionado, aperta delete e pronto. Escolhe as barras com as cores que preferir. Por exemplo, vamos lá, verde, aqui vermelho, aqui laranja, e aqui pode deixar azul. Pronto. Podemos melhorar, podemos ampliar aqui um pouquinho e retirar essa borda externa. Da borda sem linha. Pronto. Feito isso, você tem copia, Ctrl C ou vem aqui, clica fora, clica dentro e clica aqui, ó. Copiar. Umas vezes possa ser que você não consiga, mas vá tentando, uma hora você consegue. Copia, vem pro Word e cola. E aqui você bota gráfico 2, coloca o título que desejar. Os dados eles se referiram à quantidade de empresas fiscalizadas. Então você vai lá no Word e coloca. O terceiro gráfico, nós temos um gráfico de barras, em que temos o ano e as vendas. Então, nosso gráfico temos três opções. Podemos colocar um gráfico de barra, um gráfico de coluna, um gráfico de linha. Então, inicialmente eu vou deletar esse gráfico e vamos refazer. Você seleciona o ano e o número de vendas. Vem aqui, ó, menu inserir, gráfico de linha, por exemplo, gráfico de linha. Você tem aqui as observações, o ano. Note que o Excel ele parece não entendeu bem seus dados. Você deleta, clica aqui, ó, com o botão direito, selecionar dados. Você apaga aqui as informações. A segunda série você exclui. A primeira série se refere ao número de vendas. Você clica aqui e seleciona. E o segundo eixo ele se refere ao rótulo, que é o ano. Nota que já apareceu aqui um ano. Então algumas vezes nós fazemos o gráfico e o Excel ele não entende. Então você clica com o botão direito, seleciona dados e você escolhe, ó, intervalo dos dados. Você fez aqui mais uma vez, ó, eu aqui selecionou apenas o número de vendas. E nesse outro rótulo do eixo horizontal é exatamente essa informação aqui, ó, o ano. Dá um enter. Ok, pronto. Seus gráficos está aqui, ó, perfeito. Vamos melhorar ele, ampliar ele um pouco mais. Primeira coisa, padroniza a fonte. Arial, tamanho 11. Se você puder colocar o rótulo, melhora a visualização do seu gráfico. Então vamos lá, clica aqui, ó, adicionar rótulo de dados. Adicionou, pronto. Uma vez que você adicionou, você não necessita dessas linhas do gráfico. Clica aqui exatamente entre elas, deleta. Aí aqui você pode clicar uma vez, seleciona todas. Clica duas, você coloca aqui, ó, em cima. Vai formatando, mas seu gosto aqui.
percebe que à medida que o ano aumenta, o número de vendas também foi aumentando, chegando a um valor absoluto no ano de 1977 de 29.076. Se você quiser dar mais destaque, você clica aqui em negrito e finaliza o gráfico retirando essa borda externa. Vem aqui no final do gráfico, clica uma vez com o botão direito, depois com o botão esquerdo, procura aqui esse eixo, formatar a área do gráfico, cor da borda, sem linha. Pronto. Ctrl C e vamos lá, Ctrl C, né? Ou se preferir, clica com o botão direito, copia. Daqui, ó, cola no Word, coloca aqui gráfico 3. Este gráfico se refere ao número de vendas, então você coloca lá o título que desejar. O quarto gráfico, ele é novamente um gráfico com os valores das porcentagens. Como é que nós fazemos isso? Vou deletar aqui este gráfico e refazê-lo. Excluir aqui essa informação. Você vem e clica aqui, ó, em porcentagem, clica aqui, bota esse valor que é igual a B3 dividido pelo total, que é B7. Note que eu vou utilizar o seguinte artifício: apertar aqui F4. À medida que eu aperto F4, ele cria esses dois cifrões. Ele vai tornar o valor do B7 fixo, porque aqui eu puxo aqui, ó, automaticamente calculo todos os valores. Nota o que ele fez: primeiro B3 dividido por B7, o segundo B4 dividido por B7, B5 dividido por B7 e B6 dividido por B7, B7 dividido por B7. O cifrão, ele tornou o valor da célula B7 fixo. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100 ou clica aqui, ó, em porcentagem. Iremos trabalhar com uma casa decimal. Clicamos aqui centralizados e vamos fazer o gráfico. Selecionamos aqui a área e a porcentagem. Vamos aqui, ó, inserir gráfico, colunas. Temos aqui. Esse série novamente ele não traz nenhuma contribuição, podemos deletar. Podemos sempre adicionar o rótulo, é bem mais interessante. Você já identifica, você percebe a diferença clara que a maioria das pessoas, a área de ensino é da ciências humanas. Então você adiciona rótulo aqui, ó, porém identificando o rótulo fica melhor. Outra coisa, deleta aqui, ó, clica aqui e apaga essa linha do meio e vamos formatar a fonte, que não formatamos no início. Arial, tamanho 11. Vamos aumentar aqui um pouquinho, deixar o gráfico um pouco mais largo e vamos padronizar da seguinte maneira. Verificamos que esse eixo X ele tem uma casa decimal, então não tem para que ter essa casa decimal a mais. Vamos padronizar isso, deixar organizado, formatar o eixo. Olha o seguinte, formatar o eixo. Aqui só está apenas a proporção. O máximo tá automático. Clica aqui em fixo, tá 0,7 que corresponde a 70%. Vamos deixar 1 que corresponde a 100%. E a unidade principal ela vai aumentando aqui de 10, de 20, 30, de 10 em 10. Vamos deixar 20 que melhora a visualização. Pronto. Uma vez que você fez isso, clica aqui em número e casas decimais, retira e deixa 0. Pronto. Você tem seu gráfico aqui. Vamos escolher cores
de nosso agrado. Aqui deixar azul, aqui podemos deixar verde, aqui por exemplo amarelo. A cor você escolhe aí. E último passo, a fonte está padronizada, Arial, tamanho 11, retirar essa borda externa. Clica aqui o cursor, clica com o botão direito, clica mais uma vez, formatar a área do gráfico, clica e cor da borda sem linha, fecha. Pronto, temos aqui ó o gráfico formatado como manda as normas. Gráfico é o seguinte, quanto mais simples melhor. Se você quiser aqui ó selecionar e clicar em negrito, melhor ainda ó. Vamos agora copiar esse gráfico para fora, clica dentro, copiar e colar no Word. Aqui colamos. Porcentagem da área de ensino de determinada universidade, por exemplo. Coloca o título aí ao seu agrado. E por último temos agora o gráfico, novamente o gráfico de linha, só que para valores em porcentagem. Por exemplo, a percentual de aumento de um ano para o outro, ou de diminuição por acaso. Vamos apagar aqui novamente e apagar, deletar, apagar aqui as contas e aprender a calcular. Qual foi o percentual do aumento do ano de 1970 para 71? Temos aqui a venda de 1970, 1971, 1972 e assim por diante. Qual foi o percentual de vendas? Para isso, fazendo da seguinte maneira: ó, igual ao preço atual, número de vendas atuais, dividido pelo número de vendas anterior, menos, você vai ter exatamente esse valor, você clica aqui, ó, menos 1. Você tem exatamente a proporção de aumento. Você notou que no ano de 1970 foi 2.181, no ano de 1971 foi de 3.948, ou seja, um aumento de 81, de aproximadamente 81%. Para transformar em porcentagem, simples, né? Clica aqui, ó, em porcentagem e aumenta uma casa decimal, se for o caso. Já para o ano de 71 a 72, você pode fazer rapidamente. Como você pegou aqui, eu colocou na fórmula, né? Você pegou o posterior diminuído pelo anterior em menos 1 e clicou em porcentagem, você só clica aqui, ó. Deixa formar exatamente esta cruz, ó. Note mais uma vez, não é esta. Coloca aqui, ó. Deixa formar essa cruz, né, nesse ponto e arrasta. Você tem um percentual de vendas. O que foi feito aqui no 71 e 72? Foi exatamente aqui, ó. Ele pegou o número de vendas de 72, dividiu pelo de 71 menos 1, ficou por 100. E aí? Então, de 71 para 72, aumentou de 3.948 para 5.642. Em termos porcentuais, foi de 42,9%. E aí temos para os anos restantes. Para construir o gráfico, novamente, ó, seleciono os dois, inserir gráfico de linhas. E temos aqui, ó, o eixo do X ele já identificou. Esse nome série não traz nenhuma contribuição. Interessante desses gráficos. Vou deletar isso aqui, ó, essa linha. Clico aqui, padronizo a fonte, né? Arial 11. Vou deixar ele aqui um pouco mais largo. Adiciono o rótulo. Clica aqui com o botão direito do mouse e adicionar rótulo aos dados. Percebe que melhora a visualização, ó.
o que não que fica sobre a linha você coloca. Veja alguma coisa errada, Ctrl Z, ele volta formatação anterior e aqui mais uma vez dá um negrito para chamar a atenção. Vou matar esse eixo aqui, não tem para que ter essa casa decimal. Clica com o botão direito, formatar eixo novamente, ó. Automático, máximo. Automático, coloca fixo, está 0,9 que corresponde a 90%, você coloca 1. E botar novamente aqui, ó, formatar eixo. Tá aqui o 1. Unidade principal, se tá 0,1, vai pulando de 10 em 10%. Você coloca 0,2. Número de casas decimais é 0. E você fecha aqui. Pronto. Já melhorou o seu gráfico. Por último, você pode retirar a borda, né? Formatar a área do gráfico. Eu fiz, cliquei no botão direito, formatar a área do gráfico. Cor da borda, sem linha, fecha. Pronto. Você tem aqui agora o percentual de aumento das vendas de um ano para 8. Note que o percentual maior percentual de aumento foi justamente no início, de 70 a 71, e o menor foi de 74 a 75. Então as vendas cresceram muito, de 70 para 71, continuaram crescendo, só que em um menor ritmo. E já no ano de 75 para 76 cresceu em um ritmo mais acelerado e aproximadamente constante de 76 a 77. Copie esse gráfico. Você clica Ctrl C, ou se não clica com o botão direito, copiar. Vai lá no Word e cola. Ctrl V. E não esquecer de Ctrl V, vem aqui, ó. Botão direito, cola e cola. Pronto. Você tem aqui gráfico. Sim. Percentual de vendas de tal empresa, tal mercadoria. Bem, gente, com isso termina a aula de gráfico. Espero que essa aula contribua para o aprendizado de vocês e irei encerrar com um clique aqui em Stop. Até mais, qualquer dúvida entre em contato e estamos sempre à sua disposição.